ser sobre qualidade das diretrizes, exemplos, principalmente de pesquisa em relação à qualidade de diretrizes, que é uma linha de pesquisa que deve ser estimulada, e onde buscar as diretrizes clínicas. Então, uma revisão, que certamente vocês já viram isso em outras aulas, a diretriz clínica é um documento informativo que inclui recomendações dirigidas a otimizar o cuidado do paciente com base numa revisão sistemática da evidência e na avaliação dos benefícios e danos de distintas opções na atenção à saúde. Portanto, com essa definição, o objetivo de uma diretriz clínica é recomendar o que deve e o que não deve se fazer do ponto de vista preventivo, diagnóstico ou terapêutico quando se está atendendo uma determinada condição clínica. E há uma necessidade de identificar por que se produzem diretrizes clínicas. Então, a reflexão que a gente sempre deve fazer é que tem um grande número de diretrizes clínicas, principalmente nos últimos anos, e há uma necessidade de colaboração e também identificar aquelas diretrizes que de fato são de boa qualidade. Há uma necessidade de atualizar e sintetizar o conhecimento e o gestor, o profissional de saúde, mesmo o paciente, ele está buscando identificar o melhor cuidado possível e a qualidade da atenção em saúde. E a diretriz clínica é uma ferramenta muito útil para essa proposta. Um aspecto importante, principalmente quando a gente vai fazer pesquisa para avaliar a qualidade da diretriz clínica, é definir o que não é uma diretriz clínica. Não são protocolos, que geralmente são normas, ele não é uma proposta de obrigação, nunca deve ser considerado como única opção. A diretriz clínica tem mais de uma alternativa para um determinado problema de saúde. Não são receitas que devam ser cumpridas pelo profissional de saúde, é uma orientação, a diretriz clínica é uma orientação. Não é feito prioritariamente para o controle do gasto, não se caracterizam como modelo de atenção, eles auxiliam na implementação dos serviços de saúde, mas a diretriz clínica ela é uma orientação na organização do atendimento e também não serve para definir conteúdos de planos de benefícios. Esse é um trabalho que eu contribuí com um grupo do PRONAI, que é da Unifesp, e da USP e também contribuição da UFSPA, onde se fez um estudo para ver os fatores associados com alta qualidade das diretrizes clínicas para o manejo farmacológico de doenças crônicas na atenção primária. Foi uma revisão sistemática e foi publicado no JAMA Internal Medicine no ano de 2019. Nesse estudo, os principais achados, e mereceu um editorial do JAMA Internal Medicine, mostrou que a maioria tem baixa qualidade. Das 421 diretrizes clínicas, guias de prática clínicas, o GPC, apenas 23% foram considerados de qualidade. Nesse estudo foram identificados os fatores associados à alta qualidade, relatos de financiamento, as diretrizes tinham mais autores e também tinham um apoio de uma instituição governamental. Por outro lado, os fatores sem associação à alta qualidade foram aqueles que o ano de publicação, a região, a versão e o escopo. Esses foram irrelevantes para a qualidade da diretriz. Também, como conclusão, mostrou-se que a qualidade do guia de prática clínico ele é variável e muitos apresentam qualidade insatisfatória. E a melhoria da qualidade deve ser uma preocupação internacional. Então, a conclusão desse estudo é que ainda precisamos, como comunidade internacional, em relação ao desenvolvimento de diretrizes clínicas, ainda melhorar muito a qualidade. Então, nesse estudo, mostra que os 6 domínios do AGREE, que a gente apresentou na outra aula, mostram que houve
que tem alguns deles que precisam melhorar muito. Mas chama mais atenção que o que mais precisa melhorar é o da aplicabilidade. A estratégia de implementação tem um valor de 27,9%, onde o máximo seria 100%. Então, dos domínios avaliados pelo AGREE, a aplicabilidade é aquele que precisa melhorar muito. Agora vamos ver alguns estudos que foram feitos pelo grupo do CRONAI para mostrar a importância dessa área de linha de pesquisa. Então, um dos estudos foi para avaliar diretrizes clínicas para a profilaxia antimicrobiana cirúrgica, avaliação qualitativa e síntese de recomendações. Um outro estudo foi para o tratamento farmacológico de depressão, uma revisão sistemática comparando recomendações de diretrizes na prática clínica. Um outro estudo que foi publicado nesse ano de 2020, diretrizes para hipertensão, para o manejo de hipertensão na atenção primária. A adaptação local é possível? Então vocês veem que são estudos que auxiliam muito tanto o gestor quanto o profissional de saúde no auxílio na tomada de decisão. Esse estudo que avaliou a qualidade das diretrizes clínicas nas últimas 2 décadas mostra que há uma melhora na qualidade nos domínios do AGREE 2. No entanto, a aplicabilidade ainda é muito insatisfatória, como já foi visto em outro estudo. Então, mostrando que os elaboradores de diretrizes clínicas devem se dedicar muito a este domínio. Nesse outro estudo, onde mostra uma evidente melhora, mas ainda necessidade de melhorar a qualidade das diretrizes clínicas. E isso não é apenas no Brasil, na produção mundial de diretrizes clínicas. E por isso a importância do AGREE. Mostra onde estão as lacunas da qualidade na elaboração das diretrizes clínicas. E esse estudo, mais uma vez, mostra que a aplicabilidade, mesmo havendo uma melhora em relação à década de 90 e 99 para a década de 2010 e 2014, a aplicabilidade ainda é insuficiente. 3 aspectos são importantes na tomada de decisão. Aspectos relacionados ao conhecimento, atitude e comportamento. Então, o conhecimento é quando a gente não tem familiaridade com a diretriz clínica e falta de alerta para as recomendações. Em relação à atitude, a falta de concordância com diretrizes específicas, falta de expectativa com o desfecho, que o profissional de saúde talvez não concorde, por isso há uma necessidade do painel definir claramente com todos os atores quais os desfechos relevantes. Há uma falta de concordância com as diretrizes clínicas em geral, falta de autoeficácia e falta de motivação. Já o comportamento são os fatores do próprio paciente, os fatores das barreiras que são apresentadas pelas recomendações definidas nas diretrizes clínicas e os fatores do ambiente onde está sendo implementado até o próprio organização do trabalho dos profissionais de saúde. Bom, num estudo mostrou os atributos das recomendações das diretrizes clínicas e mostrou que os médicos de família seguem as recomendações quando elas forem objetivas e precisas em 67% e 36% das ocasiões quando forem vagas e não específicas. Então, mostrando a importância de apresentar essas recomendações de uma maneira muito transparente e clara.
definições precisas das recomendações melhora a utilização das diretrizes clínicas. Então, o formato, o infográfico, muitas vezes é muito útil e as recomendações elas têm que estar em destaque quando são apresentadas para os profissionais de saúde, para que elas sejam utilizadas. Agora vamos ver uma série de sites que eu sugiro que sejam visitados para identificar a produção de conhecimento. Inicialmente vamos ver as experiências brasileiras e a gente percebe que o Ministério da Saúde, através da CONITEC, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no Sistema Único de Saúde, tem desenvolvido muito esses PCDTs, que é como são chamados as diretrizes clínicas, e também tem um manual da elaboração das diretrizes clínicas que está sendo atualizado. Um outro grupo que elabora e tem um número grande de diretrizes clínicas é a da Associação Médica Brasileira e que também deve ser visitado para identificar quais as diretrizes que possam ser aplicadas na prática clínica. Esse é um site de um grupo da África do Sul e eu coloco aqui principalmente porque a Secretaria Municipal de Florianópolis utiliza e traduziu esse PAC, né, Practical Approach to Care Kit, né, e principalmente para atenção primária, e vale a pena também ter uma visita a esse site porque ele está adaptado para o contexto brasileiro. É importante que seja feita a busca nas bases de dados, como por exemplo no PubMed, que tem inclusive um descritor de ciências da saúde, um MeSH, que também pode ser buscado, mas não é o único local que deve ser buscado. Os sites de instituições que a gente vai ver a seguir, principalmente as internacionais, são de muita qualidade e muitas vezes não estão disponíveis nas bases de dados como o PubMed. Então vamos ver aí uma série de instituições que estão listadas nesses slides que produzem diretrizes clínicas que valem a pena serem visitadas. Uma delas, e é o grupo que mais elabora e de uma maneira mais abrangente, com vários instrumentos, inclusive para implementação, que a gente já viu nessa aula e na outra aula, que a implementação é uma lacuna muito importante. Então, o NICE, que é do Sistema de Saúde da Inglaterra, do Reino Unido, deve ser visitado como uma das fontes mais confiáveis e mais abrangentes em diretrizes clínicas. Até uns 2 anos atrás, um site muito visitado era guideline.gov, do AHRQ, que é uma instituição do governo do National Institute of Health dos Estados Unidos. Isso parou de ocorrer, essa disponibilização, e quem assumiu essa lacuna foi esse grupo ECRI, né? Então o ECRI ele disponibiliza as diretrizes clínicas americanas, os guidelines americanos, mas também diretrizes de boa qualidade de outros países. Então esse é um site que vale a pena também ter como fonte de referência para identificar diretrizes clínicas. O SAIM dos grupos elaboradores de diretrizes, o que mais segue a orientação do AGRI 2 é o SAIM, que é o grupo de elaboração de guidelines da Escócia. Então, ele vale a pena ser visitado porque, do ponto de vista metodológico, ele está muito bem elaborado. Inclusive, tem um manual de como elaborar diretrizes de muito boa qualidade. O Guia Saúde da Espanha, até há algum tempo atrás, tinha a rede ibero-americana de guias de prática clínica, que hoje em dia, infelizmente, não está tão atuante, mas foi um dos grupos, o grupo espanhol, mais atuante
no estímulo da elaboração de diretrizes clínicas na América Latina. Então, de qualquer maneira, tem diretrizes de boa qualidade e uma experiência espanhola de muitos anos nessa área de elaboração de diretrizes clínicas. O grupo colombiano, né, a gente tem até um contato próximo com o grupo e é importante fazer uma visita. No entanto, assim como todos os países da América Latina, o problema de sustentabilidade. Até alguns anos atrás, tinham diretrizes de ótima qualidade, no entanto, não tem recursos para a atualização. Então, o contato que eu tenho com os colegas colombianos é que as diretrizes não estão atualizadas. Mas, do ponto de vista metodológico, é uma diretriz clínica também que segue todas as orientações do AGRI 2, portanto, do ponto de vista metodológico, estão muito bem elaboradas. O Jornal da Associação Médica Canadense é um site que vale a pena ser visitado pela organização e pela atualização das diretrizes clínicas. Um site que eu recomendo fortemente é esse site da Austrália, onde tem, além de orientações de como elaborar diretrizes clínicas, também as próprias diretrizes são muito bem elaboradas e tem uma parceria com o projeto MAGIC, que eu apresentei como na aula anterior, e eles têm um sistema de apresentar os resultados de uma forma muito mais rápida do que na maior parte dos grupos. Então, esse grupo australiano vale a pena até em função da parceria com o MAGIC. A OMS, né, ela tem uma série de diretrizes e com um enfoque diferente da prática clínica, pensa também na prática de base populacional e muito voltada também para os países de low and middle income countries, como o Brasil. Então, é uma diretriz que deve ser também visitada, um site que vale a pena ser visitado. Qual é a maior base de dados de diretrizes clínicas do mundo? É certamente esse que eu estou apresentando agora, que é o Guideline International Network. Então, certamente ele apresenta uma série de informações que os outros sites não apresentam e também possibilita ter um acesso até de aspectos de atualização de literatura científica sobre diretrizes clínicas. Essa é uma base que vale a pena ser visitada, principalmente que inclui artigos da América Latina em que utilizam guias GRADE. Então, esse é um esforço da Organização Pan-Americana de Saúde para disponibilizar as diretrizes clínicas, recomendações baseadas nas melhores evidências. Como a gente está numa pandemia, nesse momento, há uma necessidade de divulgar esse site COVID-END, que é o END, um network de evidência para apoiar a tomada de decisão, que foi um esforço principalmente das universidades McMaster e Ottawa do Canadá, e tem uma colaboração com todos os grandes elaboradores de síntese de evidências, e essa é uma proposta muito robusta e relevante, principalmente para uma pandemia, onde há uma necessidade de colaboração e evitar o retrabalho de respostas de perguntas às quais não são respondidas de uma maneira repetida por diferentes grupos. Então, esse é um esforço internacional que agora já está numa fase de como utilizar essa infraestrutura pós-pandemia. Bom, e para encerrar, então, uma reflexão, né, entender e diminuir lacuna que ocorre na prática clínica,
resolver barreiras e implementar as mudanças. Então, o ideal para a prática baseada em evidência, levando em conta as barreiras para mudanças e lacuna no atendimento clínico, é o que a gente deseja na prática clínica. E as diretrizes clínicas certamente são ferramentas fundamentais para auxiliar nesse processo. Muito obrigado.